Hey guys, bem-vindos à primeira aula. Nessa aula vocês vão entender qual é a diferença na mentalidade, na intenção, no sentimento de um aluno que aprende inglês 3 vezes mais rápido, um aluno 3x, de um aluno comum, um aluno normal que vai demorar muito tempo para aprender inglês, ok? O que eu vou explicar para vocês nessa aula é o principal, porque todas as outras aulas que vão vir na sequência, elas vão entrar muito mais nesse assunto da diferença entre os dois e como você pode escolher, com base nas suas atitudes e decisões, ser um aluno 3x, um aluno que aprende inglês até 3 vezes mais rápido. Aqui a gente está focando no principal, no sentimento único da diferença entre os dois, ok? Então é a introdução desse tópico, tá bom? Um dos pontos principais da mentalidade de um aluno padrão, né, de um aluno comum que vai demorar muito tempo para aprender inglês, é que ele vê o inglês como algo externo. E eu era assim antes. Esse curso que vocês estão vendo aqui, ele é resultado de 15 anos da minha experiência com o inglês e todos os erros que eu tive nesse processo. Eu era um desses alunos que via o inglês como algo externo. Eu estudava só 2 vezes na semana e não via nada de inglês durante os outros dias. E eu entendo os alunos que enxergam o inglês dessa forma, porque nós fomos ensinados na escola a pensar desse jeito. Por quê? Tinha matemática, geografia, história, e inglês era só mais uma das matérias da escola. Nós não fomos ensinados a ver o inglês como uma língua e pensar na forma como nós aprendemos uma língua. Nós vemos ele como uma matéria de escola. O que você faz como uma matéria de escola? Você não vive ela. Você dá uma olhada no livro, algumas vezes na semana, 2 vezes na semana. No inglês, na escola, era 1 vez na semana e pronto. É assim que talvez eu vou aprender isso. Na matemática, você pega uma fórmula. Em geografia, você dá uma olhada nos nomes e tal e aprendo. Imagina, eu sempre faço essa comparação. Imagina se vocês fizessem isso com o português. Em quanto tempo vocês estariam falando português se vocês só vissem a língua portuguesa? Não na escola, estou falando no dia a dia mesmo, na fala, no listening, né, na escuta. Só 2 vezes na semana e 1 hora naqueles dias, nas 2 vezes na semana. Vocês iriam estar falando português só com 12, 15 anos, quem sabe. Aí que tá o ponto de virada. É você ver que o inglês, ele é uma língua como todas as outras, igual o português. Você precisa vivenciar ela, você precisa praticar e escutar. Quantas 1000 horas vocês não ouviram de português durante a vida de vocês para falar o que vocês falam hoje? E ainda assim, de vez em quando, você não entende algumas coisas ou outras. Às vezes alguém com o sotaque de Portugal fala alguma coisa e você não entende. Às vezes alguém da Angola fala alguma coisa e você não entende. Ou alguma pessoa de outra região do Brasil que tem um sotaque diferente, fala algumas palavras diferentes, gírias, dialetos, e você não entende. E quantas milhares de horas você escutou de português? Essa ideia, esse conceito, é o conceito de que não entra na maior parte da cabeça dos alunos normais, convencionais, que vão demorar muito tempo para aprender inglês. Que é, nós precisamos de uma quantidade gigante de horas consumindo a língua, de horas praticando a língua. E isso não quer dizer que fazendo dessa forma você vai demorar mais para aprender inglês, você vai aprender inglês muito mais rápido. Como nós fazemos isso? Trazendo o inglês para dentro da nossa vida, para dentro da nossa rotina. Mas eu vou falar isso um pouco mais depois do meio da aula, quando eu explicar um pouco sobre a mentalidade de um aluno que demora para aprender inglês. Mas o ponto principal vocês já viram, ok? Essa noção de que o inglês não faz parte da minha vida, ele é algo externo, é como um quadro, que eu vou lá dar uma olhada nele de vez em quando, como uma matéria de escola, né? Faz parte meio que desse pensamento de quanto antes eu me livrar disso, melhor. Que é como nós fazíamos com as matérias da escola normalmente. Eu posso dizer que eu era desse jeito. Eu era esse aluno, eu era esse tipo de aluno. E eu não pensava desse jeito no início da minha aprendizagem do inglês. Mas eu comecei a refletir e chegar a essas conclusões. E quando eu comecei a aplicar todas essas lógicas, né, essas ideias no inglês, meu inglês começou a evoluir muito mais. E eu comecei a aplicar isso também no italiano e no francês mais recentemente. E também, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei a passar tudo o que me levou à fluência para os meus alunos. E transmitir esse pensamento, essa ideia que moldou
a forma como eu vejo a aprendizagem de línguas. Uma outra coisa, que é um dos pontos principais aqui, do qual é o problema de se estudar inglês 2 vezes na semana. Por mais que eu esteja falando aqui, foi o contrário, né? Ver inglês todos os dias foi o que me levou à fluência. Qual é o problema principal que eu enxergo? É óbvio que nas próximas aulas a gente vai ver muitos dos outros problemas de um aluno normal e todas as outras habilidades e características que desenvolvem o inglês de um aluno 3x. O principal problema de um aluno normal que estuda só 2 vezes na semana é que ele esquece o que estudou. E eu vou compartilhar aqui para vocês darem uma olhada. É um mapa mental que eu fiz explicando o fenômeno da transitoriedade. A transitoriedade é a deterioração da memória ao longo do tempo, que nem tá ali, podem anotar, tá bom? Eu separei tudo isso aqui para que fique de fácil associação e vocês possam tomar notas e tudo mais. E por mais que nós pensamos assim, seria muito bom lembrar de tudo, na verdade, o fato da gente esquecer daquilo que a gente vê é necessário para o bom funcionamento do nosso cérebro, ok? Poucas pessoas, né? Foi estudado por neurologistas de que algumas pessoas que tinham síndromes e problemas neurológicos em que elas não conseguiam esquecer daquilo que elas viam, essas pessoas, por mais que alguns pensem, essas pessoas são super poderosas, elas têm superpoderes, elas lembram de tudo. Isso é muito ruim. Essas pessoas têm uma expectativa de vida muito baixa e dores de cabeça gigantes, muito fortes durante a vida delas. Porque existe uma carga muito grande de informação que é gravada, armazenada na memória e que não consegue ser excluída. Tudo isso, essa transitoriedade, esse fenômeno ocorre para que informações inúteis sejam excluídas pela nossa mente. O que é inútil? Aquilo que não é importante para a nossa sobrevivência ou aquilo que nós inconscientemente julgamos irrelevante. Pense em alguém que estuda inglês 2 vezes na semana. O que ele viu na quinta e não viu nos outros dias é como se você estivesse inconscientemente julgando irrelevante e também durante todos os outros dias você mostra para sua mente que aquilo não é importante. Você não precisa gravar isso. Isso não é importante. É isso que você está mostrando para sua mente. E tem esse ponto aqui. O cérebro humano tem um limite de retenção de aprendizado no decorrer do tempo. Eu também coloquei que o cérebro apaga de 60% a 80% do que estudamos nas primeiras 24 horas. Ou seja, um aluno que não tem o inglês como parte da rotina e não faz revisões constantes, ele esquece praticamente quase tudo que ele viu até a próxima aula. Se eu estudo terça e quinta, e na quinta foi a última vez que eu estudei e não vi mais nada de inglês até a próxima terça, eu esqueci praticamente tudo. Alunos que fazem isso, são os alunos comuns, convencionais, que demoram muito tempo para aprender inglês, eles não estão estudando inglês 2 vezes na semana. Eles estão reiniciando a aprendizagem de inglês deles toda semana. Porque eles estudam terça, estudam quinta, ou segunda e quarta, tanto faz. Esquecem tudo aquilo que eles viram para depois chegar na próxima terça e ver tudo de novo, não lembrando de quase nada. Esse é um dos principais problemas também, tá bom? Vou trocar, esses são os principais pontos que eu queria mostrar para vocês. O principal problema desses alunos é que realmente eles se esquecem de tudo que eles viram. Imagina alguém que esquece de tudo que viu. Essa pessoa ela tem uma probabilidade muito maior de sentir que o inglês é difícil. Nossa, inglês é muito difícil. Eu nunca consigo me lembrar disso. Nossa, parece que eu estou sempre aprendendo a mesma coisa. Parece que eu estou sempre estudando a mesma coisa que eu nunca lembro. E é muito mais fácil de desistir dessa forma. E às vezes não é nem culpa do aluno. Foi a forma como aquilo foi apresentado para ele, ou a noção de aprendizagem de línguas que nós fomos apresentados mesmo desde a infância. Como esse aluno vê vê o inglês como algo externo, ele não tem elementos que dão motivação para ele no dia a dia. Ele não tem aquela pequena motivaçãozinha, nossa, eu entendi aquilo naquela música. Pô, que legal, eu vi aquilo no filme e entendi. Eu tô aqui vendo algo no Instagram e eu vi e reconheci a frase que aquele artista que eu sigo falou. Então,
Essas pequenas coisas que dão uma motivação, essa pessoa não tem, porque ele vê o inglês como algo externo e aquilo não faz parte da vida, da rotina dele. Ele só vê nas 2 vezes na semana, durante aquela 1 hora. Como ele não tem motivação durante o dia a dia, coisas, pequenas coisinhas que vão dando aquele ânimo para ele, e ele também esquece da maior parte das coisas que ele viu e que ele estudou, é muito mais fácil para esse aluno desistir e realmente ficar na cabeça de que o inglês é a coisa mais difícil do mundo. Ao contrário, existe o aluno 3x, o aluno que aprende inglês 3 vezes mais rápido, que foi quem eu me tornei durante essa troca, nessa segunda fase da minha vida, que é o que eu passo para todos os meus alunos e é o que eu comecei a aplicar também quando eu comecei a estudar italiano e francês, que é a noção de que o inglês é sim parte da minha vida, ele não é algo externo, ele faz parte da minha rotina. Eu sempre falo para os meus alunos de que aprender inglês é mudar de vida. E isso em todos os sentidos. Não só no quanto o inglês pode te proporcionar. Não só na promoção no trabalho. Ou viajar para o exterior. Conseguir me comunicar com os estrangeiros. Conseguir, sei lá, um namorado, uma namorada. Me casar com algum gringo. Nem também a questão da quantidade de dinheiro que eu posso ganhar mais sabendo inglês. Mas sim mudar de vida no sentido rotina. Porque eu não sou a mesma pessoa quando eu faço essa adaptação. Eu sou uma pessoa diferente. Antes eu assistia os filmes dublados, agora eu começo a assistir legendado. Antes eu seguia só pessoas brasileiras no Instagram. Eu comecei a seguir gringo e ver o que eles falam. Eu comecei a ver a tradução das músicas. Sempre que eu vejo alguma coisa escrita em inglês na camiseta, eu sou curioso, eu quero ir, eu quero ver o que significa. Eu sou uma pessoa diferente depois dessa transformação. Esse é um aluno que aprende inglês 3 vezes mais rápido. Eu vou até compartilhar aqui para vocês, que é algo que eu fiz que antes não tinha, tá? Mas que eu coloquei, que é a ideia que os alunos me perguntam: como eu posso colocar o inglês na minha rotina, na minha vida, então, para me tornar também um aluno 3x? E eu explico mais sobre isso na aula da imersão. Tem uma aula nesse curso, que é a aula da imersão, onde eu explico como você pode fazer imersão no inglês e de bônus vocês vão ganhar o checklist da imersão. Para vocês terem uma noção, só o checklist da imersão já era o valor desse curso anteriormente. E eu estou dando ele de bônus para vocês. Lá tem tudo o que vocês podem fazer, tanto na aula eu explico, né? E no checklist tem tudo o que vocês precisam fazer para colocar o inglês na rotina e na vida de vocês, ok? Esse é só um dos pontos principais que eu quis passar também para vocês às vezes saírem dessa aula, se vocês quiserem, já estão com vontade de ver a aula da imersão, já deem uma olhada nela. Então, é a ideia também, né, diferente do aluno que demora muito tempo para aprender inglês, de que não é um quadro, o inglês não é um quadro que eu vou lá de vez em quando dar uma olhada. É sim como escovar os dentes. É algo que faz parte da minha rotina, faz parte da minha vida e eu não preciso nem pensar direito para fazer, eu já estou fazendo. Aquilo tá tão grudado em mim, já faz tão parte de mim que eu não preciso mais me forçar a fazer. E essa transformação ocorre com o tempo, mas é por isso que é importante fazer todos os dias, porque aquilo se torna realmente parte da sua vida, ok? E esses alunos, por verem o inglês como algo interno e não como algo externo, eles têm elementos que dão motivação para ele no dia a dia. Por ver o inglês todos os dias, eles lembram mais do que viram. Por lembrar mais do que viram, quando eles assistem algo, veem algo na internet, eles reconhecem, eles entendem. Nossa, eu entendi aquilo que o artista falou naquela música. Eu vi aquela entrevista do meu ator favorito e eu entendi aquelas palavras que ele falou. Eu tô seguindo uma pessoa no Instagram e ela falou tal coisa e eu entendi aquilo, eu entendi aquela frase. E aquelas coisas vão dando aqueles ânimos, sabe? Essas frases vão dando pequenos ânimos pra gente continuar a estudar inglês, continuar a evoluir no inglês. Esses alunos, normalmente, são os alunos que percebem: nossa, o inglês não é tão difícil, é só continuar me esforçando, é continuar persistindo que eu vou conseguir. Essa
é a principal diferença. Tem várias outras diferenças, várias outras coisas que você pode fazer, que eu vou explicar nas outras aulas. Parte de mentalidade, parte de rotina, construção de rotina, imersão. Mas o principal é esse. Se você quer ser um aluno que aprende inglês 3 vezes mais rápido, ao contrário de um aluno que demora muito tempo para aprender inglês, você precisa entender que o inglês é algo interno. Ele deve fazer parte da sua vida. Então é uma decisão que você vai tomar. Eu quero aprender inglês mais rápido ou não? Eu quero aprender inglês mais rápido. Então, eu tenho que transformar o inglês em algo do meu cotidiano, em algo que eu vejo no dia a dia. Se eu não tomar essa decisão de jogar o inglês para dentro da minha vida, transformar pequenas coisas que eu faço na minha rotina, eu estou tomando a decisão automaticamente de demorar muito mais tempo para aprender o inglês. E é aquilo, a decisão é sempre sua. Agora que você sabe disso e todas as outras coisas que você vai aprender nesse curso, que foram, que nem eu disse, erros que eu cometi durante 15 anos, de certa forma, da minha vida, você pode fazer essa modificação agora, no início da sua aprendizagem, e não demorar o tanto quanto outras pessoas demoraram para aprender inglês e o tanto que eu também demorei para aprender inglês. Você pode aprender inglês muito mais rápido. Vejo você na próxima aula.